essa iniciativa ímpar, como disse o prefeito, é que deveria e deve, né, se Deus quiser, aí, frutificar, aí, espraiar para o restante do Brasil, em momentos principalmente que nós vivemos hoje, né, momento de conflitos institucionais, né, eu acho que esse exemplo aqui vai ser de suma importância a nível nacional. Bom, aproveitando o que vocês colocaram, a gente tem no Brasil hoje uma situação difícil para todos. Quer queira, quer não, a pandemia traz o problema vital da saúde dos brasileiros, o mundo todo preocupado em como combater o coronavírus, e medidas são tomadas pelo poder público. Claro que essas medidas, ao mesmo tempo que buscam salvar vidas de pessoas, reconhecer nosso limite da estrutura de saúde pública e privada, acaba afetando também o interesse das pessoas, o interesse privado, a economia, por exemplo, é o principal debate. E o papel dos poderes nesse sentido é algo que nem sempre o cidadão tem muita noção ou conhecimento. Eu queria aproveitar para começar nossa conversa, começando pelo presidente da Câmara, Mário Sokawa, o papel do Legislativo nesse momento, no município de Maringá, e qual é a visão, a análise que o presidente da Câmara faz de como o Legislativo pode contribuir, deve contribuir nesse momento para a democracia e para os direitos do cidadão. Bem, nós temos aí feito a mediação entre a classe empresarial, a classe trabalhadora, prestadores de serviço, enfim, as empresas de uma forma geral, e as pessoas, como não tem como todo mundo ir lá falar com o prefeito sobre a flexibilização, sobre os problemas que estão enfrentando. Então, nós temos feito essa mediação, conversado com o prefeito constantemente, para ver o que se pode fazer, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos mexendo com a saúde da nossa população, com as vidas que estão em jogo. Então, eu quero parabenizar o prefeito Ulisses Maia aí pela atitude que tem tomado, às vezes atitudes antipáticas. Até eu estava dizendo esses dias para o prefeito que eu não queria estar na pele dele, porque realmente é uma situação bastante complicada, e também nós temos feito a mediação, mas também a gente não pode pressionar muito o prefeito também, senão de repente a coisa descamba, como está acontecendo agora, por exemplo, o número de casos aumentando. Então, a gente tem que ter essa compreensão também, e nós temos feito essa mediação, levando para a classe empresarial essa preocupação nossa também, e também para que todos tenham aí o direito de trabalhar, de levar o pão de cada dia para casa, mas, ao mesmo tempo, tem que ter bastante responsabilidade. Então, diante dessa situação, nós, não só o presidente da Câmara, mas todos nós, vereadores, temos feito esse papel nesse momento. Prefeito Ulisses Maia, queria ouvir um pouco o senhor agora sobre esse papel do Executivo no município e esse ambiente que a gente está vivendo agora. Bom, o papel do Executivo é fácil de entender, porque o próprio nome já diz, né? Executivo, quer dizer executar as ações, os serviços públicos, os programas de governo, né? Executar aquilo que o Poder Legislativo aprova, né? O Executivo, ele tem o poder institucional de colocar em prática as ações e os programas que a população deseja, as políticas públicas. E é interessante lembrar que ele depende do poder legislativo, porque tudo que o executivo vai fazer tem que ter uma lei aprovando. Então, veja a importância dessa relação independente entre esses poderes. E, da mesma forma, o executivo está sob o controle legal, as suas ações sob o controle legal do Poder Judiciário, que vai dar a garantia para a população de que aquilo que está sendo executado pelo Poder Executivo foi regularmente aprovado pela Câmara de Vereadores, ou seja, tem a lei que permite o Executivo realizar, e também o Judiciário vai avaliar se essa execução atende à legislação, né? Sobretudo a nossa Constituição Federal. Então, essa é a importância e a relação desses três poderes, que, funcionando de forma independente,
mas harmônica, cada um respeitando a sua autonomia. Isso garante a segurança para a população, né, e garante também o fortalecimento da democracia. Então, acredito que essa é, assim, de forma bastante simplificada, a função do Executivo e a sua relação com os três poderes. A Câmara, como o presidente disse, não só aprovar aquilo que o Executivo vai realizar, mas também ela tem o papel de fiscalizar, né, os atos do Executivo, e esse papel também de interlocução, porque os vereadores, eles representam a população da cidade. Então, 430 mil pessoas, né, escolheram 15 vereadores. Então, as pessoas podem ter dificuldade, evidentemente, de ter acesso ao Executivo. Então, elas podem utilizar para isso os vereadores que fazem essa interlocução e essa função também do Legislativo de assessoramento, ou seja, né, assessorar o Executivo na sugestão, na solicitação de serviços, né, que é fundamental essa relação. E penso que, politicamente, os dois poderes são os que mais têm relacionamento, evidentemente, o Executivo e o Legislativo, porém o Judiciário fica ali, aquele poder atento, né, para, em nome também do Estado, em nome da população, assegurar o funcionamento dos três poderes em si, mas em especial do Executivo e do Legislativo, dando então essa segurança para a população e consolidando a democracia garantida pela nossa Constituição de 88. Agora eu queria ver o doutor Nicola Frascati Júnior sobre o papel do Judiciário, que tem sido importante. O Judiciário tem trabalhado um bocado, né, doutor Nicola? Bom dia, perfeito. Aproveitando o ensejo, né, de como bem falaram já os meus antecessores aqui, explanaram bem a função de cada qual, o objetivo é esse. Eu até brinco com várias pessoas, assim, eu falo assim, se fosse uma moeda de três faces, né, o legislativo não existe, né, óbvio, mas o executivo, legislativo e o judiciário seriam as faces dessa mesma moeda. Ou vamos pegar aqui uma figura geográfica melhor, um triângulo, né, nós representamos o Estado, que é dividido organicamente, funcionalmente, a partir lá da teoria de Montesquieu, mas o Estado é o mesmo. Então, o Estado juiz, o Estado administrador e o Estado legislador fazem parte de um único Estado. Essa divisão orgânica e funcional, na verdade, essa divisão orgânica e funcional é de Montesquieu, mas essa visão já remonta lá a Aristóteles, né? Na República dele já tinha essa ideia dele. Então, nós nada mais somos do que pessoas, quer escolhidas pelo povo, como disse bem o prefeito, de forma direta, quer de forma indireta, nós magistrados, por meio de concurso público, que representamos o povo. Afinal, a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Já dizia, Abraham Lincoln já disse isso lá nos Estados Unidos há muito tempo atrás. E é isso que está escrito no artigo 1º da nossa Constituição. E é por isso que o artigo 2º, como muito bem disse o prefeito, diz que esses poderes são independentes, mas devem ser o quê? Harmônicos. Não posso eu, melhor dizendo, Estado juiz, querer me sobrepor ao Executivo, querer me sobrepor ao Legislativo, e vice-versa, cada qual exerce a sua função constitucionalmente delimitada no seu âmbito de atribuição, não é? E, infelizmente, a gente acaba vendo isso em vários países do mundo, e com mais ênfase agora no Brasil, uma disputa, no meu modesto modo de ver, sem sentido algum, de preponderância de um sobre o outro. É isso que nós estamos vendo. E, sem falsa modéstia aqui, né, eu não devo nada para nenhum dos demais participantes e ninguém deve nada a nós aqui. Nós estamos, salvo o melhor juízo, fazendo prova disso. Tanto a Câmara Municipal, como a Prefeitura, como o Poder Judiciário, estamos exercendo os nossos mistérios constitucionais de uma forma harmônica e independente. Às vezes o prefeito, é óbvio, não gosta de uma decisão do judiciário, o presidente da Câmara, idem, ou a gente pode, enquanto cidadão, não gostar de alguma decisão política do Executivo ou do Legislativo. Mas deve haver o respeito, deve haver a harmonia entre os poderes. Por quê? Porque é a regra básica de direito. O interesse que move, que nos leva a atuar enquanto juiz, Estado, executor e legislador, é o interesse público. Esse é o regime jurídico administrativo.
supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. É isso que move a atuação do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Ponto. Não deve haver sobreposição de um sobre o outro. Falando mais especificamente na minha área, na área do Poder Judiciário, o que se reclama muito hoje, os doutrinadores, o que os integrantes dos demais poderes, inclusive, reclamam a nível federal, né, não a nível estadual e municipal, que nós, salvo o melhor juízo, estamos agindo bem a contento, cumprindo o que manda a Constituição, é a questão do ativismo judicial. Isso até é um ponto que depois pode ser estudado ou feito um novo ponto, né? Existem vários doutrinas, vários doutrinadores que pegam nesse ponto. Da mesma forma que a gente tem que entender que, como bem disse o prefeito, a Constituição da República delimita o âmbito de atuação de cada poder. E no âmbito legislativo, principalmente, ali no artigo 22 e seguinte. Então, ali ela vai determinar quando o Estado deve atuar, Estado, de uma forma geral, por meio do União, Estados-membros ou municípios. E quando há um conflito, quando existe uma divergência de entendimento, é que o Poder Judiciário é chamado a intervir. Mas, como disse bem o prefeito, dentro da sua área de atuação, dizendo-se, olha, porque não é o que o juiz quer, ou pelo menos não deveria ser, é o que a Constituição quer. Por quê? Porque a Constituição é a manifestação máxima do povo, por meio do poder constituinte originário. Quando surge uma nova ordem constitucional, o povo é chamado a agir, a falar, e ele fala através de seus representantes eleitos, denominados de poder constituinte originário, que institui o âmbito de atuação de cada poder. Então, assim, no plano deontologicamente, é muito simples a atuação. Não haveria como ter conflitos. Mas, infelizmente, somos seres humanos, somos falíveis, não é? E aí esses conflitos acabam surgindo, e é o que nós estamos vendo hoje, uma briga ferrenha aí entre os poderes, principalmente a nível federal, repito, né? E que, salvo o melhor juízo, não deveria ocorrer. Bom, aí eu quero colocar um pouco a coisa no sentido prático. Estamos falando de Maringá, Maringá tem demandas, Maringá tem necessidades, os três recebem essas demandas, os três acabam tendo que responder a elas. E eu queria deslocar um pouco, e até começar pelo Mário Ashokawa, que é o Poder Legislativo, que é uma representação, que quer queira, quer não, resultado de um processo eleitoral, de uma escolha política que pode ser revisada, revista, rediscutida, tem recebido demandas que tem que responder a elas. Num país onde a gente tem números que são apresentados diariamente, às vezes essa discussão de maquiar números ou não, mas uma economia que precisa de atenção, mas ao mesmo tempo a gente tem uma preocupação com a saúde que também precisa. Mário, até onde vai a preocupação com a representação? Até onde vai a questão da representatividade? Afinal de contas, é um espaço político, o legislativo é uma representação política. E como é que você vê esse ambiente agora? Aonde que os maringaenses podem sentir segurança de se sentirem realmente representados, já que essa pandemia vai gerar consequências depois? E é um ano de eleição municipal, vamos pensar que vai ter eleição municipal. E quer queira, quer não, a gente tem as pessoas olhando para as decisões do Executivo, mas olhando para o Legislativo e perguntando, e aí? E os nossos interesses? Até onde vai o grito do Legislativo ecoando os interesses da sociedade nesse momento? Pois é, aí que é o grande problema, né? Que tem que ter um equilíbrio entre a parte essencial, que é a vida das pessoas, e também não podemos matar a cidade, né, o prefeito? Então, é uma situação bastante difícil, não só para a nossa cidade, para o nosso país. Veja bem, de um lado, nós temos essa pandemia, que a cada dia vai aumentando, dizem que o pico vai ser só no final de julho, e por outro lado nós temos a classe empresarial que já não vinha bem. Antes da pandemia tinha muitas empresas capengando, enfrentando situações difíceis, e de repente vem essa situação, o prefeito teve que tomar aquela medida dura, né, que teve que fechar o comércio, tudo, praticamente fechou tudo aí durante 30 dias, então muitas empresas não aguentaram, já aproveitaram a situação que estava difícil, né, quebraram, fecharam as portas, estão devendo, e por outro lado também causou um monte de desemprego também na nossa cidade. Aí eu fico pensando,
justamente no momento que o nosso país vinha tentando se equilibrar novamente, aí a classe empresarial estava tomando ânimo pela coisa, aí vem o coronavírus e freou o país. Então eu penso que nós vamos ter um retrocesso de muitos anos aí, mesmo que passe essa doença, até voltar à normalidade. Eu acho que vai demorar algum tempo. Então é uma situação difícil, né, de a gente prever. Então, como legislador nessa cidade, então a gente tem pensado de diversas formas, por exemplo, porque até agora, por exemplo, o prefeito tem pago o salário em dia dos servidores, o governo federal também, pelo que a gente está sabendo, até agora está pagando o governo do estado, mas até quando, ô Gilson, que nós vamos conseguir manter essa situação? Então, eu fico preocupado porque se o comércio fecha, se os prestadores de serviços tiverem que parar novamente, logicamente que não vai ter arrecadação. Não tendo arrecadação, aqui no município, o governo do estado e no governo federal, não tem como o governo federal ir socorrendo os estados e municípios da forma como está fazendo até agora. Até quando que nós vamos conseguir manter essa situação? Então, vai chegar no momento, se não tiver um equilíbrio aí nessa situação, de manter as empresas, pelo menos aí, tendo o mínimo necessário para poder manter as portas abertas, então nós vamos ter uma dificuldade muito grande, nós vamos ter gente passando fome. Aliás, nós já temos pessoas passando fome até em nossa cidade. Então, diariamente nós recebemos pessoas nas nossas portas pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, é uma situação delicada, complicada, que, lamentavelmente, acho que ainda vai demorar muito ainda para passar. Ano eleitoral, vai ter a eleição, eu não sei de que jeito que nós vamos fazer a eleição. Ontem mesmo eu recebi a notícia de que a eleição vai ser mantida no dia 4 de outubro. Mas de que forma que a população vai reagir? Logicamente que o prefeito está aí, o doutor Nicola, sabe que quando as pessoas passam por dificuldades, lembra de quem, em primeiro lugar? O prefeito que mandou fechar tudo, com a aprovação da Câmara, a Câmara não está fazendo nada, a Câmara não briga por nós. Então é uma situação bastante difícil que, ao longo desses anos que eu milito na política, eu nunca passei por uma situação como essa, que a gente não consegue dormir direito de tanta preocupação, mas, ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer, né? Então, o que nós deveremos fazer? Então, eu falo para o prefeito, todos têm que ter um pouquinho de oxigênio, senão, como é que nós fazemos aí? Se não der oxigênio para todas as camadas aí de trabalhadores, nós vamos enfrentar dificuldades, né? Então, as empresas começam a quebrar, então vai ser difícil, né, a gente ter um controle de que forma que nós vamos fazer. Então, nós estamos assim numa encruzilhada. De um lado, se fechar tudo, é certeza que nós vamos nos quebrar, nós vamos passar a ter muita gente passando fome, nós vamos ter muitas mortes também, de depressão, de desespero e de fome também. Agora, se a gente não fizer isso, não tiver medidas aí drásticas a ser tomadas, nós vamos pegar a doença também. Essa doença, todo mundo, acho que praticamente todo mundo vai passar por isso. Corremos o risco de pegar a doença e nós vamos perder muitas vidas também. Então, é uma situação que, Gilson, você fez uma pergunta, mas olha, é uma pergunta difícil de responder nesse momento. Prefeito Ulisses Maia, diante de toda essa situação, as pessoas olham para o Poder Executivo e ficam pensando, bom, ele é o responsável por tomar o ato mais adequado, mais certo, mais correto, para não ser responsabilizado pelas consequências que, inclusive, o presidente da Câmara, Mário Socal, apontou, né? Tem consequências, qualquer atitude vai ter consequências. Qual é a atitude mais certa nesse momento, prefeito? Bom, Gilson, não é fácil a gente ter a resposta para a atitude mais certa, mas aqui em Maringá, nós optamos por ser decisões técnicas, não ser aquilo que eu acho que tem que fazer. Então, o que nós fizemos? Instituímos um conselho emergencial, onde tem alguns secretários municipais, que todos eles participam previamente das decisões. A equipe da Secretaria de Saúde, que tem vários técnicos de diversas áreas, ela criou um sistema de monitoramento
em que trabalhamos 24 horas por dia para levantar todos os indicadores, todas as informações necessárias, né, para aquilo ali dar o embasamento da decisão. Então, não é fácil, como o presidente Mário Hosokawa falou, cada decisão ela atinge uma quantidade grande de pessoas, ela, por um lado, com certeza, ela preserva a saúde das pessoas e muito, mas, por outro lado, tem a questão econômica, como o presidente disse, que também temos que preocupar, mas aqui em Maringá, graças a Deus, até agora acredito que estamos acertando nas medidas. Comparado à cidade de Maringá, com cidades do porte dela, nós estamos em situação muito melhor, mas muito melhor mesmo, claro, fruto de muito sacrifício de todos, e as decisões sendo feitas de forma técnica. E aí, quando você tem a independência dos poderes, né, que é um tema desse nosso debate aqui, cada poder dá a sua contribuição. O poder legislativo, através de representatividade da população, da classe empresarial, vem até o executivo com a sua opinião, com a sua sugestão, com a sua reivindicação. O poder judiciário, ele é provocado por aqueles que se sentem injustiçados ou que prejudicados, como, por exemplo, quando nós fizemos o decreto de fechamentos, algumas empresas individualmente, elas se socorreram até o poder judiciário para tentar uma liminar para suspender os nossos atos. Então, esses três poderes ficam, então, exercendo as suas funções para que a vontade da população seja exercida da melhor maneira possível. Então, as decisões são muito difíceis, sem dúvida alguma, são muito duras, mas quando há o embasamento técnico, científico para as decisões, pelo menos a gente tem a consciência de estarmos fazendo a coisa certa. E pode ter certeza que, claro, a gente entende que teve um impacto econômico, claro que teve, sem dúvida alguma, mas também o Poder Legislativo e o Executivo trabalharam nessa questão do impacto econômico. Nós mandamos para a Câmara aprovou a lei que concedeu o diferimento do ISS, né, para o optante do Simples, por 3 meses suspendemos o IPTU, prorrogamos o pagamento do IPTU. Né, a Câmara aprovou o projeto. A Prefeitura fez o depósito do Fundo Noroeste Garantias, é uma entidade sem fins lucrativos ligada à associação comercial, que a Câmara aprovou, permitindo a Prefeitura, então, depositar mais R$1 milhão neste fundo, então são R$2 milhões. Este fundo garante empréstimo para os pequenos empresários, os MEIs, e através desse fundo que o Executivo criou e que o Legislativo aprovou, foram R$32 milhões emprestados, se não me falha a memória, em torno de 500 contratos de financiamento. Então, as decisões preservando a vida das pessoas, com embasamento técnico, entendeu? E também, e principalmente olhando para o lado da economia, com esses apoios que o Legislativo fez. Também, Gilson, nós olhamos para o lado social. A Câmara aprovou a permissão para a Prefeitura distribuir as cestas básicas, né? Nós distribuímos, acho que 14, 15 mil cestas básicas neste período. Também a Prefeitura distribuiu um cartão com auxílio alimentação, de R$90. Então, esses apoios para a economia, para a área social, nós também fizemos, junto com o combate ao coronavírus, sempre com a aprovação do Poder Legislativo e com, digamos assim, monitoramento, né, do Poder Judiciário para avaliar se essas ações todas são também legais. Agora que eu falo com o doutor Nicolau, por que o Judiciário tem trabalhado tanto? Se a gente tem tido, por parte do Legislativo e do Executivo, uma busca de cumprir o seu papel, onde o Judiciário entra com tanto trabalho nesse período? Doutor Nicolau. Realmente até conversava com o prefeito, com o presidente da Câmara anteriormente, nunca julguei tanto mandado de segurança na minha vida quanto no período do infeliz, né, que vivemos do coronavírus. Por quê? Porque isso é ínstinto do ser humano, não adianta. O ser humano, você vai sempre ter a
A partir do momento que colocamos, vamos dizer assim, a vida em sociedade, vai haver o conflito de interesse. Isso é fato, não há, é a certeza da vida. Então, em que pese haver a busca pelo que se entende, como disse o prefeito e o presidente da Câmara, se busca atingir, segundo eles disseram, o interesse preponderante para toda a sociedade. Não adianta, independente disso, e é direito de cada cidadão tem questionar essas escolhas. É por isso que nós estamos falando de democracia. Ou seja, o prefeito é escolhido legitimamente pela população, o presidente da Câmara e os demais vereadores também, eles tomam as decisões que a Constituição determinou que assim o fizessem, mas isso não agrada fatalmente a todos os maringaenses, vamos dizer assim. E principalmente uma gama grande aí de empresários, como disse o prefeito, questionaram essas medidas, entendendo que estaria correto ou não. E aí cabe ao Poder Judiciário ter que decidir aquilo que já passou pelo crivo do Poder Legislativo e do Poder Executivo. O Poder Judiciário é chamado a intervir. Inclusive, e isso que é o interessante, que é o objeto principal do nosso tema aqui hoje, não há problema algum, por exemplo, posso concordar, enquanto Estado juiz, que a decisão do senhor prefeito, a decisão do senhor presidente da Câmara e dos demais vereadores foi correta, ótimo, chancelo essa decisão, da mesma forma que posso dizer que, no entender jurídico, não foi correta. E aí cabe o quê? Cabe a eles agora, como parte sucumbente dessa demanda, recorrer, como de fato já exerceram esse papel várias vezes. O prefeito mesmo já citou, salvo engano, nas suas manifestações, algumas ações em que, exemplo, foi julgado aqui em Maringá procedente, segundo grau improcedente, foi buscar no STJ. E é isso que é o sistema. Pegando aqui os conceitos de Luhmann, de Nicholas Luhmann, que trouxe a teoria dos sistemas para o direito, o sistema ele é autopoético, o sistema ele é autorreferencial, ou seja, o sistema como um todo, ele tende a resolver os problemas. E é por isso que ele tem que ser um sistema que trabalhe de forma harmônica, de forma independente. Cada uma dessas peças vai trabalhar de forma harmônica e independente. E veja, por quê? Porque nós estamos, ou deveríamos estar, aqui em Maringá, eu acredito que todos estejam sempre, mas estou falando no âmbito geral, todos os integrantes de um cargo público, como todos os integrantes da sociedade, deveriam estar atrás do quê? Do interesse público, do bem geral, e não só o interesse solipsista, o interesse egoísta. E esse já é um outro problema gravíssimo que nós temos na sociedade brasileira como um todo, Às vezes a pessoa tenta olhar só para si e esquece a visão macro, a visão enquanto sociedade. Esse é um problema gravíssimo, até já, não é merchandising não, mas até já escrevi sobre isso, tem obras falando sobre isso, a respeito do quê? De como deve ser a atuação de cada pessoa, lógico que voltada para a seara jurídica, mas serve para a sociedade como um todo. Nós, principalmente, integrantes de cargos públicos, ocupantes de cargos públicos, temos que visar agir sempre o quê? Sendo para o outro. Nós temos que agir pensando no próximo e não pensando em nós mesmos. Eu acho que isso é um problema, até aqui vou chegando numa questão sociológica, aqui a gente poderia dizer assim, mas esse é o objetivo. Se todos buscassem agir em prol do bem comum, e além o que é mais importante, não só ficar no discurso, aproveitando o gancho que você disse aí da época de eleição, Gilson, como muito bem o presidente da Câmara disse, o prefeito disse, que nós temos que parar hoje, não é parar, melhor reformulando, o que nós temos que fazer hoje é avançar, é sair do discurso, porque o discurso é muito bonito. Você fala, não, eu vou fazer isso, vou resolver esse problema, vou resolver... Aí vem aquela questão que o presidente da Câmara falou, o prefeito falou, tá, mas vamos resolver de que forma? Com que dinheiro? Com que material? Então, meu amigo, é o seguinte, é o que eu sempre digo para os alunos lá também, das aulas que ministro. Além de falar, nós temos que agir. É aquele agir que vai levar a população, o Estado brasileiro como um todo, um caminho melhor. Aristóteles já falava isso, Ele dizia que não adianta só ficar no discurso, nós temos que pôr em prática aquilo que a gente pensa. E só ficar pensando, filosofando, salvo o melhor juízo, não vai resolver nada. Então nós temos que pôr em prática. E é isso que nós buscamos fazer nos nossos mistérios constitucionais. Então, quando uma pessoa vai lá, por exemplo,
Podemos dar aqui vários exemplos aqui que aconteceram durante esse período, inclusive, né, deixar claro aqui, a produtividade do Poder Judiciário aumentou nesse período de pandemia. Nós temos dados já estatísticos, por quê? Porque todos estamos trabalhando em home office, correto? Se estamos trabalhando em home office, algumas daquelas situações que ocorriam no dia a dia deixaram de ocorrer lá, perante o fórum, né, o espaço físico. E com isso, a produtividade acabou aumentando. Então, como o que você disse, de fato, não é errôneo, é verdade. Estamos trabalhando como nunca trabalhamos. E principalmente nós aqui da área da Fazenda Pública, eu, né, enquanto juiz titular da Vara da Fazenda Pública, da segunda, estamos sendo chamados diuturnamente a falar sobre os atos emanados do Poder Legislativo e do Poder Executivo, mas dentro de um limite, de um respeito, de uma harmonia, e de forma alguma se sobrepondo à atuação de cada qual, mesmo porque, como eu disse, o prefeito, por exemplo, ou o presidente da Câmara, os dois já tiveram processos lá, não enquanto pessoas físicas, né, enquanto representante dos poderes, atos da Câmara e da Prefeitura, com os quais, com certeza, eles não concordaram com decisões minhas, recorreram, buscaram as ferramentas que o sistema disponibiliza e, em muitas das vezes, obtiveram o êxito que procuravam, né? Agora, eu quero aproveitar essa fala com os três, até o meu último momento com vocês, está com o tempo muito apertado, e claro que cada um de vocês gostaria de falar um pouco mais sobre as questões que vocês atuam, mas eu tenho uma questão mais pontual. Nós estamos vivendo um período de crescimento do número de casos, país todo, debate enorme em várias cidades do país de como agir. Questões que envolvem desde medicamentos, falta de leitos. Aqui em Maringá a gente tem uma situação um pouco mais cômoda. A ocupação dos leitos na cidade é bem diferente em várias regiões do que ocorre em várias regiões do país. De uma certa forma dá um certo alívio. Contudo, o número de casos está aumentando. E há, inclusive, uma fala do vereador Mário Verri, que acabou circulando nas redes sociais, e o prefeito, eu queria ouvir o Ulisses primeiro, depois o Mário, doutor Nicola. A gente sabe que há uma ação da Prefeitura, uma medida da Prefeitura agora, com esse feriado prolongado, de tentar fechar uma parte do comércio, tentar reduzir um pouco a circulação de pessoas, e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente está andando um pouco que tateando para saber a relação entre números de casos, ocupação de leitos. Tem uma região toda do qual Maringá cedia, foi dividida pela governadora em 4 partes, pode vir ocupar os leitos com pessoas de outras cidades, caso a situação também piore em outras regiões. E como é que a gente vai agir? Tem um comércio que tá voltando e está empolgado com essa volta. Também tem gente abusando. Tem um ouvinte nosso aqui, o Valdir, que fala, olha, é incrível como é que você sai e vê restaurantes, em casa as pessoas começam a frequentar os lugares. Como vai ser, como serão os próximos dias, prefeito? Ou seja, vai descontentar muita gente ainda? Como é que vai ficar essa situação? Olha, primeiro que eu, sinceramente, não vejo como descontentar pessoas, né? Porque, na realidade, as decisões nossas, como eu disse, são decisões com muito embasamento técnico, e do ponto de vista técnico, elas estão sendo inquestionáveis, porque elas são as orientações efetivamente que devem ser feitas. Bom, dentro dessa linha, a gente tem que tomar decisões. É claro que a gente tem que preservar a economia, sem dúvida alguma, eu entendo isso, mas você mesmo acabou de citar não só os aumentos de caso, como o relaxamento. Esse é o pior, entendeu? Porque como nós estamos numa situação, do ponto de vista de estrutura de saúde, muito cômoda, e está assim porque nós agimos na hora que tinha que agir. Quando começou, nós fechamos toda a cidade e fomos estruturar a saúde, fechamos a UPA Zona Sul, fechamos o Hospital Municipal, transformamos em espaço para receber os pacientes, né, construímos as UTIs lá, os quartos, né, ali na UPA Zona Norte ficou exclusiva para o Covid, criamos 5 outras unidades, UPAs, pela cidade, conseguimos do Estado recursos para leitos exclusivos de Covid. Nós temos hoje, por exemplo, leitos exclusivos do Covid, de UTI, a média de ocupação agora está em 30%. Esse é um número de primeiro mundo. Quer dizer, nós fizemos o dever de casa quando devia fazer. Foi difícil naquele momento? Claro que foi muito sacrifício, né? Empresários ficaram em dificuldade, alguns até quebraram, né? Mas também da mesma forma
outras pessoas perderam os seus entes queridos e poderão perder ainda, né? Então, a situação não está terminada, ela está sob esse controle do ponto de vista de ocupação de saúde pública. Então, medidas serão necessárias, sem dúvida alguma, e todas as medidas necessárias com recomendação técnica nós vamos tomar. Então, quero deixar bem claro isso. Não está definido o que nós faremos neste final de semana, não está definido, né? Nós estamos avaliando, conversando, reunidos, né? Eu saio daqui dessa live daqui a pouco, tenho já 2 reuniões em andamento que eu vou participar. Nós estamos conversando muito, dialogando muito, e até mais à tarde a gente deve ter alguma definição. Agora, uma coisa eu garanto, a gente está agindo não só com respaldo técnico, mas com bom senso em todas as nossas medidas. Agrada uma parte? Sim, agrada, mas desagrada uma outra parte? Também desagrada, mas você ter a consciência tranquila e limpa de que você está fazendo tudo para preservar vidas, isso é o que vale a pena. E aí também, Gilson, as pessoas têm que entender que não acabou o problema. Entendeu? Não dá para ter vida normal, porque nós não estamos em período normal. Só que se você for para as ruas, as pessoas estão andando normal, número de carros normal, número de motos normal, né? Está tudo aparentemente normal, mas nós não estamos em período normal. Ontem foram 50 e poucos casos ontem, né? E também esses casos aparecem porque nós estamos fazendo teste. Quero deixar bem claro aqui, olha, sem dúvida alguma, seja perto de Maringá, ou seja longe de Maringá, cidade ou estado que não apresenta números de contaminados, é porque não faz teste. A cidade perto de Maringá ou longe de Maringá, que não apresenta números, é porque não faz teste. E nós aqui optamos pela transparência total e absoluta, todos os dias divulgando nosso boletim, que tem todas as informações necessárias que nos dá esse embasamento. E com diálogo, com diálogo com o legislativo e sob o acompanhamento legal do judiciário, a gente tem certeza que Maringá passará por essa. Presidente Mário Socal, a sua posição em relação a isso, os próximos dias, como é que vai ser o papel do Legislativo nesse momento? Bem, desde que vazou esse áudio do vereador Mário Verri, desde hoje cedo o meu telefone não para de tocar. Logicamente, a classe empresarial está bastante preocupada. Eu espero que o remédio não seja muito amargo, viu, prefeito? Então, logicamente, tem que ter a responsabilidade nesse momento que está aumentando o número de pessoas infectadas, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, a cidade, a classe, os nossos hospitais estão aí vazios, né? Vazios que eu digo, mas, por exemplo, não tem aumentado o número de pessoas entubadas, que está na UTI, então eu fico mais ou menos tranquilo, porque o percentual de ocupação dos nossos hospitais, comparando com outras cidades do porte de Maringá, nós estamos aí relativamente tranquilo, graças a Deus. Eu gostaria de dizer também, em especial ao doutor Nicola, que acho que o tema principal era sobre o bom relacionamento entre os poderes. Então, felizmente, a nossa cidade aí, nós temos um bom relacionamento, tanto com o Legislativo, com o Executivo, com o Poder Judiciário. Eu penso, doutor Nicola, que acho que nós não temos dado muito trabalho, né? Nós, que eu digo, o Legislativo, o Executivo, né? Como tem dado trabalho lá para o Supremo Tribunal Federal, para a STJ. Então, mas também, por outro lado, gostaria de dizer que a gente mantém um bom relacionamento, o Poder Legislativo, o Executivo, com o Judiciário, mas também não é do jeito que muitas pessoas pensam. Não, lá na Câmara, o que o prefeito mandar lá passa tudo, não é bem assim também. Tem coisas que nós não acatamos, o prefeito manda modificar, o prefeito manda retirar, às vezes o prefeito veta projeto até do presidente da Câmara, e a gente trabalha e derruba o veto também.
aí o prefeito entra na justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade, só que o relacionamento, né, continua sempre bom, porque a gente tem que fazer aquilo que é melhor para a cidade. Às vezes nós discordamos das nossas ideias, né, mas eu penso que, de uma forma geral, o relacionamento é muito bom, né, tanto com o legislativo, executivo, o judiciário, né, que tem feito um grande trabalho. O doutor Nicola é orgulho para a nossa cidade, é prata da casa, né, que está fazendo um grande trabalho. Então, nós entendemos que esse bom relacionamento só faz bem para a população, que é a população que está ganhando com isso, né? O prefeito está tomando medidas duras, às vezes a gente não concorda, mas ao mesmo tempo a gente preocupando com a vida dos maringaenses, a gente tem que dar o aval, tem que dar apoio, porque ele está fazendo aquilo que a equipe técnica entende que é o melhor para a nossa cidade. Por exemplo, teve, uma certa divergência uma vez, que o prefeito entendeu, não, que o judiciário, eu não me lembro qual foi, eu tenho certeza que não foi o doutor Nicola que deu uma liminar para uma determinada classe, e o prefeito falou, não, mas eu não podia ter dado, porque eu não entendo como atividade essencial. Então eu falei para o prefeito, olha, depende do ponto de vista. Para quem é do ramo ali é essencial, porque ele precisa trabalhar, precisa sobreviver. Salão, até citei minha esposa, por exemplo, salão de beleza não é essencial. Pode ficar sem ir no salão de beleza 1 mês, 2 meses, não tem problema, né? Mas só que para a dona do salão é uma atividade essencial, porque ela precisa sobreviver disso, né? Mas, enfim, a gente diverge de algumas coisas, mas relacionamento sempre respeitoso, né, prefeito? Graças a Deus, né? Que nosso relacionamento respeitoso, uma amizade de longa data, aí que desde o meu primeiro mandato eu conheço o prefeito, então sei eu conheço bem, né, como é que o prefeito age, né? Então, eu penso que o prefeito vai pensar muito, né? Hoje que vai tomar essa decisão, que vai baixar um decreto, né? É hoje ou amanhã, mas espero que seja bastante razoável para que a classe empresarial não sinta o baque, né, muito violento, e para que não dê muito trabalho também para o judiciário, porque o que acontece, né? Se a pessoa cai no desespero e não tem como fazer nada através do diálogo com os vereadores e com o Poder Executivo, vai cair lá no judiciário, aí vai dar mais trabalho para o Poder Judiciário, né, doutor Nicola? Doutor Nicola, eu gostaria de encerrar com a sua colocação agora. Primeiro, agradecer as palavras do presidente, né, do Mário, e trabalho, como eu disse, no bom sentido, né, porque nós estamos aqui para isso mesmo, né, o ideal é que a população conseguisse se resolver, mas se também não houvesse disputas jurídicas, não existiria a função do juiz, né, dos advogados. Então, foi no sentido figurado que eu disse assim, mas e que, de fato, corroborando as palavras tanto do prefeito como do presidente da Câmara, é isso mesmo. As pessoas tendem a, cada qual, como eu disse anteriormente, buscar os seus interesses, e isso é o que vão criando os conflitos, né? E, independente de julgar de forma A, da forma B, favorável ou desfavorável, o que tem que existir é o respeito. Eu tenho que respeitar a opinião do meu próximo, mesmo que eu não concorde com ele. Salvo engano, Lavoisier que disse isso, eu posso morrer não concordando com a sua opinião, mas eu vou morrer defendendo o seu direito de expressar a sua opinião. E o que nós vivemos hoje é a ausência disso. Ou você está comigo, se você não pensa como eu, você é meu inimigo. Isso é lamentável, isso é algo assim que deveria, um problema cultural gravíssimo, um problema educacional mesmo, até acredito que seja esse, porque não é possível que uma pessoa que pense contra a minha forma de agir, de pensar, que ela seja meu inimigo. Não, eu tenho que respeitar. É isso que é a democracia, é a liberdade, é a opinião de todos, a vontade da maioria prevalecendo, mas respeitada a minoria. É isso. Então, e eu até venho colocando, até a CBN deu oportunidade, algumas decisões que eu já proferi nesse período, em que eu cito, até acabei citando isso e acabou gerando uma entrevista minha, essa questão do livre-arbítrio e do bom senso, como foi dito pelo prefeito, como foi dito pelo presidente da Câmara. Bom senso, livre-arbítrio. Vamos pegar livre-arbítrio, vem lá de Santo Agostinho, quer dizer, não sou eu que estou inventando a
a roda aqui, isso é coisa antiquíssima. Bom senso, a gente pode pegar lá o fundador da escola estoica, o Zelão de Sítio. O que deve ser o mote de agir de um cidadão? Deve ser o bom senso, ele tem o livre-arbítrio. Então, é como o prefeito disse, você começa, o que a gente tem visto no Brasil, você começa a abrir o leque de ramos, de atividades que podem exercer a sua atividade. O que a gente começa a ver? A ausência de bom senso. E aí, você começa a ver acúmulo de pessoas, festas, enfim, é aquilo que e a linha é tênue, a linha ali, nós estamos sobre a linha da navalha mesmo, de livre iniciativa e direito à saúde. E como resolver isso? Então, como foi dito aqui, a escolha não é fácil, a tomada de decisão não é fácil, quer seja pelo Poder Executivo, quer seja pelo Legislativo, e em última instância, se for chamado a agir, pelo Poder Judiciário. Então, é isso que tem que ficar claro. Cada qual vai ser responsável pelos seus atos. Se eu preferir que seja aberto a retomada da atividade econômica como um todo, de uma forma desenfreada, não há problema algum. Só que lá no futuro você vai ser cobrado por essa escolha. E depois não adianta cobrar daí do prefeito, do presidente da Câmara, falar, agora estamos, ao invés de 30% do leito de UTI, nós estamos com 100%. E aí, o que faz? Uma escolha. Eu ensino isso para minha filha de 11 anos. Toda escolha que você faz hoje, você vai ter que arcar com as consequências dela amanhã. Né? E é por isso que a escolha é difícil, né, prefeito, né, presidente? Se fosse fácil decidir assim, qualquer um estaria no nosso lugar aqui. Não, decide aí, pronto. E é isso que a gente, infelizmente, tem visto, salvo engano, em outras esferas aí de poder. Não, decide do jeito que quer. Tá, mas tem um embasamento técnico, tem um embasamento jurídico, tem um embasamento legal? Eu estou decidindo como eu penso, só não, eu penso e pronto, decido. Será que é isso que esperam de nós? Então fica aí o recado, vamos usar bem dessa prerrogativa que Deus nos deu, que foi o livre-arbítrio, que foi a capacidade de ter bom senso, e usar da melhor forma possível, em prol do bem comum, do bem geral, e não da opção solipsista, egoísta, de só pensar em si próprio. Doutor Nicola, queria aproveitar e agradecer a sua presença, obrigado pela participação desse encontro aqui com a gente. Muito obrigado, gente, queria agradecer sobremaneira, estou vendo o prefeito com a máscara ali, vamos deixar claro aqui que não estamos de máscara, porque eu estou sozinho na minha casa, cada sua área, mas temos que respeitar aí as diretrizes. Então, aqui eu não estou de máscara, como nenhum de nós aqui, porque estamos sozinhos aqui, estamos vendo, né? Gente, muito obrigado, foi um prazer estar aqui, espero que essa semente que nós lançamos aqui frutifique e se espraie para todas as searas do Brasil, que não é possível nós, num momento de desgraça mundial, de pandemia, ficar arrumando confusão, ficar procurando pelo em ovo onde não existe, ao invés de todos estarem agindo para um único caminho, que é o caminho do bem comum, nós estamos observando aí disputas sem o menor sentido, egoísticas, aí, por poder, como se o poder fosse algo em si próprio, e não é, né? Nós vamos ver isso aí muito bem lá no futuro, quando a gente ultrapassar esse período, nós vamos analisar isso. Gente, muito obrigado, estamos sempre à disposição, o Poder Judiciário é companheiro dos demais poderes em busca do prol do bem comum, da felicidade comum e dos interesses gerais e públicos, republicanos, tá ok? Muito obrigado, um abraço ao prefeito, abraço ao presidente, abraço ao juiz, ao CBN, que cumpre muito o papel jornalístico. E eu gostaria de agradecer ao presidente Barão Socal. Presidente, obrigado por aceitar o nosso convite e participar conosco desse encontro. Eu que agradeço, o Gilson, pela oportunidade de poder ter participado dessa live. Foi uma satisfação muito grande conversar com as pessoas, todas as pessoas que estão nos assistindo. Desejar um grande abraço aí para o doutor Nicola Frascati, quero saudar todos os membros do Poder Judiciário da nossa cidade, da nossa região. Prefeito Ulisses Maia, foi uma satisfação a gente poder bater papo aqui, através dessa live. E dizer que vamos aguardar, né, hoje à tarde, para ver o que o senhor vai aprontar na nossa cabeça, né, que dependendo do que o senhor fizer, aí nós é que sofremos muito também, que as pessoas vêm atrás da gente também. Mas eu quero parabenizá-la pela firmeza das suas ações, acho que tem que ser assim mesmo, né, tem que dar o remédio forte primeiro, para depois aliviando devagarzinho, porque senão a coisa pode degringolar,
E eu quero principalmente pedir para a população, né, para que ajudem nessa situação que nós estamos enfrentando, evitando de fazer aglomerações, seguir as regras determinadas pelo decreto, usando máscara, álcool em gel, e principalmente as pessoas aí que não têm o que fazer, que permaneçam em casa, deixa os jovens trabalhar, e as pessoas de mais idade, igual eu, por exemplo, que fiquem em casa, né, que não fiquem andando por aí, né, passeando por aí também, que além de correr o risco de pegar a doença, pode contaminar outras pessoas também. Muito obrigado, foi um prazer muito grande, um grande abraço a todos. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Ulisses Maia por esse encontro. Obrigado, prefeito, pela oportunidade. Eu que agradeço, Gilson. Quero também cumprimentar o presidente Mário Socal, parabenizar sempre pelo bom senso, pela coerência com quem tem conduzido a Câmara ao longo de tantos anos aí, bagagem política. O doutor Nicola Frascati, que nos deu uma aula aí, né, demonstrando a sua capacidade intelectual, inclusive, e que essa semente, como o doutor Nicola disse, ou seja, executivo, legislativo e judiciário efetivamente independentes, mais harmônicos, respeitando um ao outro, seja um exemplo para o Brasil todo, para os municípios, para os estados e, sobretudo, para a nossa União, para que a gente possa todos juntos trilharmos o mesmo caminho, que é o caminho de praticar o bem comum. Grande abraço e muito obrigado. Eu conversei com o prefeito Ulisses Maia, que você acabou de ouvir, com o presidente da Câmara Municipal, Mário Socal, e também conversamos com o juiz de direito, Nicola Frascati Júnior. Falamos sobre os 3 poderes do município, o convívio entre os 3 e a avaliação que eles fazem nesse momento, onde os 3 são extremamente requisitados e a decisão de cada um pesa na nossa vida, ainda mais nesse momento. 11h30. CBN Maringá. Oferecimento Peugeot Chanson, Avenida Gaspar Ricardo, 456, Fone 3261